Episódio bônus. Opa! Olha aí, bonificando você ouvinte. Eu acho um crime chamar de episódio bônus. Ele só não é canônico, ele só não é da timeline sagrada. 616, né? Do MCU. Ele é mais um announcement, né? Um anúncio geral, né? Mas tudo bem, episódio bônus. Deixa de ser uma parada a mais, né? Eu concordo, você tem toda a razão, mas é um episódio bônus, tecnicamente. Ele não segue a numeração, né? Exato. É um anômalo. Ele é de anômalo. Um ponto fora da curva. Mas vamos ao que interessa? Vamos falar do mergulho? Porque estamos aqui, né? Por quê? Que diabo é isso de mergulho, caro ouvinte? Muito bem, estamos aqui para te avisar esse é um aviso de conteúdo novo, senhoras e senhores. Olha aí. Ano se fechando, praticamente encerrado desde outubro para a maioria das pessoas, né? E nós estamos aqui já pensando no vindouro ano de 2025, que para muitos virá, para alguns não. É meio mórbido, puta que merda. Tomara que eu não seja desse que vai ficar pra trás, caralho, que merda. Pesado! Pesado, Fiquei sem graça agora, com medo. Não, relaxa. Realmente não vai vir para alguns, como nem tudo, nem o amanhã virá. Mas eu acho que, não sendo tão macabro, a gente já vem avisando nos outros episódios, a gente falou sobre isso, né? Que a gente tá com essa vontade de aprofundar os jogos, né? Até em decorrência desse modelo de hypar jogos. Olha o jogo novo, joga o jogo, compra o jogo e acabou, próximo jogo. Uhum. Né? Então a gente tá querendo parar um pouquinho com isso, a gente queria fazer uma pausa, escolher um jogo, e esse vai ser o nosso jogo, nosso queridinho, por aí pelo menos um mesinho, onde a gente vai estar sempre, durante os episódios, comentando, falando, tentando arrumar jogatina também com a galera. Boa. A ideia é um estímulo para o entendimento melhor, para um relacionamento maior, para mais tempo de mesa para os jogos que você já tem, talvez, ou para os novos que você está adquirindo, mas a ideia é a gente valorizar cada elemento, cada joguinho que a gente trouxer aqui, a gente vai dar o máximo de atenção possível para ele. E a gente conseguir, dentro desse período de mais ou menos um mês, né, André? Vai ser um mês mais ou menos de mergulho dentro desse jogo, um episódio mais ou menos por semana da gente falando sobre essa nossa experiência semanal, até que a ideia é que chegue no final do mês, né, a gente tem um episódio com a conclusão, um reviewzão do jogo, né? Ver pra onde foi, né? Acho que durante esse mês do mergulho, tentando arrumar jogatina, cada um jogando como der, de preferência, se puder o jogo ter solo também, a gente experimenta o modo solo, experimenta vários jogadores, cada um vai jogando, a gente vai fomentando a discussão lá no nosso fabuloso Discord, vai dizendo o que tá achando, a gente vai fomentando isso, e a ideia é ter uma conclusão final, um episódio final sobre isso, até pra ver pra onde vai, né? Acho que isso aqui é interessante, né? Assim, a primeira vez, sei lá, as primeiras 10 vezes que você joga um jogo é uma coisa. Mas se você insistir e for mais, sabe? Pra onde vai isso? Me interessa muito. Será que a gente descobre uma pérola, né? Uma coisa maravilhosa? Ou será que a gente descobre um jogo que, na superfície era incrível e no final era uma bosta gigante? Todo igual sempre, ou então depois que você descobre os 3 caminhos, tudo é igual dentro dessas 3 possibilidades. Pois é, só apontando assim melhor, aprofundando um pouco no que o André falou, sobre o valor do jogo, né? A gente estava pensando aqui qual as margens que a gente tem que se limitar para selecionar esse jogo. Exato. A primeira ideia que a gente pensou foi o preço, né? Porque, por mais que a gente queira que o jogo, se possível, tenha online, uma versão online dele, seja no Board Game Arena ou no Tabletop Simulator. Ou quem sabe digital, né? Digital seria maneiro. Digital, se tiver um aplicativo dele, né? Seria interessante, mas acho que no fim das contas, um jogo que seja acessível financeiramente, não seja um absurdo de caro, ele talvez seja uma porta que se abre para a maioria das pessoas poder mergulhar junto da gente, né? Ir junto com a gente. Sim. Até pra gente também não gastar grana forte com as paradas. Até porque a gente, assim, a ideia é não necessariamente a gente vai conhecer esse jogo antes de escolher ele, né? Então, assim, também tem um pouquinho de um chute no escuro. Assim, não vai ser tanto, que a gente vai entrar em como é que a gente vai escolher isso, mas não vamos também já se comprometer com um jogão de R$500 de cara, né? Exato. Mas também a gente não pode pegar aquele jogo que é, baratíssimo, que é um jogo de carta muito simples e tal. E aí, falando de grana, acaba sendo jogos mais simples mesmo, né? Não tem muito como fugir. Mas por quê? Porque aí a gente vai acabar ficando limitado para um aprofundamento. Mas você está me dizendo então que um jogo de xadrez não tem aprofundamento suficiente? Isso é uma verdade plena. A gente pode, às vezes, dentro de um jogo baratinho, um jogo de carteado simples, você tem um jogo com uma mecânica incrível ali dentro, e ele é simples, ele é fácil de você aprender, é fácil de você explicar, tem pouco item, mas realmente a estratégia acaba sendo complexa. A gente pensou nessa parada. Se por acaso, dentro dos jogos que a gente tiver um jogo como esse, a gente fará, com certeza. Maravilha, mas a gente tem que encontrar com antecedência um jogo que lembrando a gente... isso,
o jogo tem que dar a possibilidade, né? Ou pelo menos a gente tem que esperar que ele dê possibilidade de um mergulho. Isso, né? Que isso. seja assim, Aparente sei lá, mergulho, né? que seja assim, sei lá, o Gloomhaven ele aprofunda porque ele tem muitas e muitas jornadas, né? Outros jogos têm muitos cenários. Que tem, isso é um tipo de aprofundamento, não acho que nem é tanto o que acho que a gente está pensando, mas poderia ser por aí também. E tem outros jogos que simplesmente a estratégia é diferente, ou então cada vez que você joga ele revela uma coisa nova. A rejogabilidade precisa ter uma boa rejogabilidade, né? Acho que é mal comparando, você vai jogar sueca, toda vez sueca é sueca, né? Truco. É sempre o mesmo, só muda o que aconteceu ali, mas tem a profundidade, né? Esse que é o problema. Tem a profundidade do esporte. Né? Exato. Não, e cada partida sendo uma partida diferente, a rejogabilidade muda, e aí a experiência de se jogar aquelas partidas acabam trazendo à tona coisas que em poucas partidas a gente não percebe. Ou seja, dá pra entender já que não é uma decisão simples, então por isso que a gente veio aqui, tá vindo nesse episódio bônus, para vocês, por quê? Porque a gente vai fazer uma enquete, como o André já comentou, né, para trazer para que vocês deem ideias para que a gente possa escolher esse primeiro jogo de aprofundamento, levando tudo em conta. Mais amplo até do que a enquete, a gente vai abrir agora no nosso fabuloso Discord um canalzinho lá do mergulho. Isso. A gente vai fazer uma primeira postagem do fórum, que vai ser o primeiro mergulho. Qual jogo que você gostaria de ver nesse mergulho? E a ideia é que você entre lá e comente, falando o jogo, os jogos, e dá uma lista. Tá, a gente vai deixar isso rodando até final de novembro, né, começo de dezembro, e vendo como é que tá indo a discussão. 2 semanas mais ou menos. E aí vai compilar uma lista com todos os jogos que a gente acha digno. Vai ter uma curadoria, se tiver uma coisa que a gente é totalmente contra. A gente se reserva o direito de limar da lista, mesmo que ela seja super comentada. E aí a gente vai montar uma enquete com esses jogos pra galera escolher. E aí sim a gente vai ficar fiel. O que vier do resultado dessa lista, a gente vai fazer um mergulho lá. E aí, como o Didi falou que dezembro é um mês meio atribulado, né? Tá acabando o ano, tem as festas e ninguém tá muito dedicado a isso, a ideia é que a gente tire o mês de dezembro para conseguir o jogo. Então, quem tá sem grana pede de Natal, quem não tem para quem pedir de Natal, junta dinheiro para conseguir, porque a ideia é que a gente jogue o jogo ao longo de janeiro. Como se no final de janeiro nós vamos fazer o episódio conclusivo do jogo. Tudo isso é muito fluido, e a gente se reserva o direito de mudar tudo o tempo todo, a qualquer momento. Perfeito. Mas acho que todo mundo já sabe disso, né? No fim das contas, se você está chegando agora no Fabuloso Podcast, aqui a ideia é a gente ir testando coisas diferentes pra gente falar da parada que a gente gosta pra caramba, que é jogos de tabuleiro RPG. Então, a maneira como a gente vai falar, ela não vai ficar fixa pra sempre. Você pode ouvir um programa agora que tem uma abertura, no próximo é uma parada completamente diferente. E se você não gostar, o errado é você, que tá muito fixo no seu pensamento. E a ideia desse mergulho também traz essa coisa assim, de você tá esperando pra ouvir, você tá esperando uma semana pra ouvir um episódio, aí de repente vem um episódio que é de um jogo cretino que você odeia. E aí é uma decepção isso, né? Total. E aí a ideia de ter esse jogo no mergulho é que, bem ou mal, durante janeiro, a gente vai estar sempre mencionando esse jogo, então a gente tá junto nisso, né? A gente tá de mãozinha dada jogando o jogo. Porque a gente ainda não definiu se a gente vai fazer um episódio extra com o mergulho ou se a gente vai fazer ele parte do episódio principal. A gente ainda tá meio que sem saber como é que a gente vai tocar, tá? Não, e mesmo que seja extra, como a gente vai estar vivendo isso, nos episódios vai rolar, vai vazar sempre. Esse jogo vai estar vivendo com a gente, né? Ele vai ser o joguinho que tá montado em cima da mesa, né? E aí a ideia é você tá junto nessa também. Monta o seu joguinho na mesa. Sempre que sair pra uma jogatina, você leva esse joguinho junto, força a barra com a galera. Diz, não, vamos jogar isso aqui. Não, e entra no próprio Fabuloso Discord, procura mesa, procura grupo, procura uma galera que marque jogatinas. A ideia é que a gente encontre jogos que tenham um modo solo, né? Como a gente disse, ou que tenha no BGA, ou que tenha em outras formas de você poder jogar, sem necessariamente ter o físico na mão. Óbvio que o físico é a cereja do bolo, o físico é o destino final. Mas, para a gente poder aprofundar, a gente tem que usar a tecnologia hoje em dia para poder garantir um melhor mergulho, né? A nossa apneia ir mais fundo do que a gente dar aquele mergulho rapidinho que só joga quando tem gente e tal, que não vai acabar não dando. Voltando para a questão dos limites, né, os parâmetros que a gente vai usar para escolher o jogo, a gente falou da questão financeira, a gente está pensando em não ser um euro pesado, a ideia é que seja um eurinho, talvez um jogo cooperativo, quem sabe, pensando em jogos que tenham uma rejogabilidade bacana, talvez jogo com temática seja mais favorecido por esse tipo de coisa, mas não é um pré-requisito a gente vai sempre valorizar o jogo que trouxer uma narrativa maneira. Isso aí é da nossa natureza aqui, né? Se for um jogo só, muito cabeçudão... E como a gente tem peso
2. Talvez a gente vai pesar pro nosso lado. Mas fica, tipo, pense nisso, pense nesses parâmetros. Na questão de ser fácil de jogar, o jogo ele tá disponível no mercado para venda, não ser um jogo... Não, isso é regra, isso aí é regra. Se o jogo não. Se você não puder comprar o jogo sem ser de segunda mão, tá? Se ele tiver out of print, aí não pode. Ele tem que estar disponível para compra. Senão é chato. A gente vai fazer um mergulho maneiro, em geral se empolga e tá, eu quero. Agora você tem que ficar catando na internet jogos usados e que nunca aparecerão na vida. Vale print and play? Cara, eu recentemente comprei uma impressora e estou entrando no maravilhoso mundo. Impressora de papel que você tá falando. De papel. 2D, impressora 2D, impressora 2D. Expectativa. O cara é tão retro hipster que ele, não, porra, tu não sabe a impressora que eu comprei. Qual? HP W112. Não, cara, eu tinha impressora, mas impressora é aquela parada que quebra. E aí eu passei, sei lá, uns 4 anos sem impressora e falei, não vou comprar. Só que a gente começou a querer aqui em casa imprimir foto, um monte de coisa assim. Sim. Aí eu falei, cara, tá bom, vamos fazer. E aí eu olhei assim, de volta pro Sprint and Play, tipo, olá, amigos. Vocês de repente ficaram apetitosos. O episódio que vai sair nessa sexta-feira foi o episódio de um jogo que o André pegou pra jogar, que ele sugeriu, e ele imprimiu e encadernou. Não é qualquer paradinha. Não vou encadernar, cara. Aqui, ficou lindo. Ainda. Aí, colorido. Tu encadernou em casa? A impressora encaderna também? Não, eu não vou comprar uma encadernadora. Já ia demais. Já. E foi maneiro porque antes de eu ter impressora, eu sempre ia na papelaria local aqui, né? Tô aqui em cidade pequena, então todo mundo se conhece. Aí eu sempre imprimia com ela e tal. Aí um dia eu cheguei com um calhamaço já impresso, né? Aí eu falei, Sabrina... queria encadernar isso, assim. Aí ela me olhou, assim, né, do tipo... Ih, caralho. Como é que... Da onde veio? Aí eu olhei pra baixo, olhei pro lado, aí eu... Sabrina, eu comprei uma impressora. Aí ela... eu tô vendo. Sabrina, we need to talk. Aí eu falei, mas eu não vou comprar uma encadernadora, não. Ela, eu sei que você não vai. Vira o ano, aí sai agora Black Friday, né? Promoção encadernadoras baratinhas. Não vai comprar. Quero te jogar no ar, no mergulho seco. Diz um jogo aí que tu gostaria de ver no mergulho. Então, isso é complicado. Eu iria num velhinho, tipo Catan ou Carcassonne. Ué, Catan você compra hoje em dia. Sim, e Carcassonne também, os dois. Eu iria num velhinho achei desse... que você tava falando complicado porque não ia estar É complicado porque eu imagino que a galera vai indicar algumas coisas mais modernas, né? O que a ideia é mais ou menos essa, a gente vê o que tem aí legal e tal, não sei o quê. É porque eu acho que esses jogos eles têm tanto tempo e eu joguei tão pouco, e eles têm campeonato, tem uma série de paradas, né? São jogos renomadamente bons e reconhecidos internacionalmente que eu tenho tão pouco. Eu não tenho nenhum dos dois, inclusive. Tipo, não, sabe, joguei poucas vezes. Eu tenho Carcassonne. Carcassonne é um que eu jogo com a minha filha, já falei, no modo vamos construir uma cidade. Maneiro, sabe? Maneiro. Sem a pontuação também. Que ele se propõe a isso também, né? Total. De construir a cidadezinha. Eu iria num classicão desse, pra mostrar, inclusive, também como é flexível, né, o mergulho. A gente pode ir pra uma casa super antiga e depois pra uma parada nova. O Catan tem um problema que ele é de 3 a 5, né? Pessoas. É um player count cretino. Mas tem aplicativo no celular. Tem. Você consegue jogar fácil com outras pessoas, né? Pois é. E é um jogo maneiro pra caramba também, né? Pois é. E você? Tu iria pra qual? Qual jogo que você... O que eu muito gostaria, mas que não vai rolar por causa do preço, é o Robinson Crusoe, que acabou de sair pela Conclave de novo. Eles fizeram um reprint da parada. E é mó jogão, e eu acho que deve ser muito divertido. Mas esse é muito caro. Então acho que esse não se enquadra, assim. Eu tenho uns meio assim, escusos, que a gente, quando ia fazer o programa dos escusos e não fez e virou outra coisa. Tipo Luna Mares, que é um jogo brasileiro. Pô, legal. Sobre botar uma base na Lua, e parece que ele é toda a ciência por trás dele, é toda encaixadinha. Gostaria disso. Tem o Libertalia, Os Ventos de Gale Crest também, que é um jogo que eu nunca consegui aprofundar, que ele me parece curioso, assim, uma coisa meio... Ele é meio que pra jogar pra muitas pessoas, mas o modo de 2 dele também oferece um jogo diferente. Acho que ele tem até um modo solo, que nem parece fazer sentido. Mas eu vou jogar lá na lista também. As nossas opiniões também podem entrar. Boa, não, ótimo. E depois vira enquete zona. Show. Bem, então acho que resumidamente é isso. Você quer fazer parte, quer ajudar a gente, dá um pulo lá no nosso fabuloso Discord, o link tá na postagem. Procura lá a postagem o link para a postagem no fabuloso Discord já vai estar lá, aqui na postagem desse episódio, bônus. E se você estiver muito cansado, porque a gente entende que o seu dia a dia é puxado, você tá agora engarrafado no trânsito, ou tá difícil, ou você tá sem vontade, não tenho Discord, não vou no Discord,
pode comentar no Spotify, aí onde você tá, bota aí, se você tá ouvindo no Apple Music, Prime, sei lá onde, comenta aí e fala assim, cara, eu gostaria do jogo tal pro mergulho. E aí a gente coleta isso e monta depois a enquete. Belezinha? Então, fabulosos ouvintes, até sexta-feira, que daqui a pouquinho tá de volta. Até sexta.